Livro O Peregrino, capítulo 9. Cristão luta com Apolion no Vale da Humilhação. Assim paramentado, caminhou com as amigas até o portão e ali perguntou ao porteiro se ele vira algum peregrino passar por ali. Bom, Cristão, eu perguntei o seu nome, e ele me disse que se chamava Fiel. Ah, eu conheço. É da minha cidade, vizinho meu. Vem do lugar de onde eu nasci. Quanto você acha que ele já andou? Respondeu o porteiro. A essa altura já deve ter descido o morro. Então disse o cristão. Que o Senhor esteja com você então, bom porteiro, e muito acrescente a todas as suas bênçãos pela bondade que teve para comigo. E seguiu seu caminho. Discrição, piedade, caridade e prudência os acompanharam até o sopé do morro. Foram caminhando juntos, repisando as conversas que tiveram até o início da descida. Então Cristão falou. Assim como foi difícil subir, também até onde sei é perigoso descer. É verdade, tornou Prudência, pois para o homem é penoso descer até o vale da humilhação lá embaixo, sem escorregar pelo caminho. Portanto, disseram elas, vamos acompanhá-los até lá. Então, ele começou a descer, mas com muito cuidado, e ainda assim sofreu 1 ou 2 escorregões. E vi em meu sonho que as amáveis companheiras, quando o cristão já descera até o sopé do morro, lhe deram um pedaço de pão, uma garrafa de vinho e um cacho de passas, e assim ele seguiu seu caminho. No vale da humilhação, porém, o caminho se tornou difícil para Cristão. Pouco andara ainda quando o divisou um demônio asqueroso vindo pelo campo em sua direção. Seu nome era Apolion. Apocalipse capítulo 9, verso 11. Cristão teve medo, sem saber se voltava ou continuava. Lembrou então que não possuía armadura nas costas e se deu conta de que virar-lhe as costas talvez desse ao demônio a vantagem de feri-lo facilmente com seus dardos. Sendo assim, Cristão resolveu arriscar-se e continuou, pois refletiu ele, mesmo que só pensasse em salvar a própria pele, o melhor a fazer seria enfrentá-lo. E Apolion veio ter com ele. Ora, o monstro tinha aparência apavorante, era todo coberto de escamas como um peixe, e essas escamas são seu orgulho. Tinha asas de dragão, patas de urso, do ventre lhe saía fogo e fumaça, e a boca era como a de um leão. Alcançando o cristão, encarou-o com um olhar desdenhoso e imediatamente passou a interrogá-lo, dizendo: De onde você vem? E para onde você vai, jovem cristão? Cristão respondeu: Venho da cidade da destruição, lugar de todo o mal, e me dirijo à cidade de Sião. Então disse Apolion: Ah, vejo então que você é um dos meus súditos, pois toda aquela terra é minha, e dela sou príncipe e Deus. Como então você foge do seu rei? Não fosse a minha esperança de que você possa ainda me servir, agora mesmo o esmagaria no chão de a Apolion. Nasci de fato nos seus domínios, mas seu serviço era duro e seu salário insuficiente para a vida do homem, pois o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Portanto, alcançando a maturidade, fiz como outras pessoas sensatas fazem, procurando uma forma de emendar-me. Respondeu Apolion: Príncipe nenhum perde assim tão fácil seus súditos, e eu também não pretendo perdê-lo. Mas se você está reclamando do serviço e do salário, quanto a isso fico tranquilo. Prometo dar-lhe aqui tudo o que de melhor haja em sua terra. Mas já me comprometi com outro rei, disse Cristão, e este rei é o rei dos príncipes. Sendo assim, como posso eu, em justiça, voltar contigo? Nisso, como diz o provérbio, retrucou Apolion, você trocou o ruim pelo pior. Mas dentre aqueles que se confessam servos dele, é comum haver disserções, pois logo voltam para mim. Se você fizer isso, tudo lhe sairá bem. Cristão, observando Apolion, respondeu: Mas já confiei a ele a minha fé, e a ele jurei fidelidade. Como então poderia voltar atrás sem ser enforcado por traição? Bom, você fez o mesmo comigo, não fez, Cristão?
e, no entanto, me disponho a esquecer se você voltar atrás e se render a mim. Respondeu Cristão. O que lhe prometi, o fiz na minha imaturidade. Além disso, confio em que o príncipe cuja bandeira agora defendo irá me absolver. Sim, ele irá. E perdoar também o que fiz na minha submissão a ti. E também, ó Apolion, destruidor, para dizer a verdade, gosto de servir a ele. Do salário que ele me paga, de seus outros servos, de seu governo, de sua companhia e de sua terra. Gosto mais disso tudo do que das coisas que você me oferece. Portanto, desista de tentar convencer-me. Dele é que sou servo, e a ele seguirei. Apolion, observando Cristão, disse: pondere de novo, friamente, o que irá encontrar neste caminho que você está seguindo. Você sabe que a maioria dos servos dele tem triste fim, pois são transgressores contra mim e contra os meus caminhos. Quantos deles não sofreram morte vergonhosa, Cristão? Além disso, você acha que servir a ele é melhor do que servir a mim? Mas ele jamais sai do seu lugar onde está para libertar das nossas mãos qualquer um dos que lhe servem. Quanto a mim, porém, com todo o mundo bem o sabe, quantas vezes já não libertei dele e dos seus, por força ou astúcia, aqueles que fielmente me servem? Sendo assim também o libertarei. Cristão respondeu: o fato de ele não libertá-los ainda tem por objetivo testar o seu amor, ver se até o final se manterão fiéis ao triste fim que você diz estar reservado a eles. Isso lhes traz muita glória, pois no presente não esperam libertação. Aguardam sim a glória vindoura, e certamente a terão quando o seu príncipe vier na sua glória e na glória dos anjos. Você já foi infiel no seu serviço a ele, disse Apolion. Como então espera receber dele salário? Bom, Apolion, eu fui infiel a ele? Você desfaleceu no início do caminho, não se lembra? Quando quase se afogou no pântano do desânimo. Tomou caminhos errados para se livrar do fardo, quando devia ter tolerado até que seu príncipe lhe aliviasse a carga. Você dormiu em pecado e perdeu coisas muito preciosas. Diante dos leões, quase se deixou convencer a voltar, e ao falar da sua jornada e do que ouviu e viu, no íntimo, você deseja vanglória, e tudo é o que diz e faz. Respondeu Cristão. Tudo isso é verdade, Apolion, e muito mais que você não mencionou. Mas o príncipe a quem sirvo e honro é misericordioso, sempre pronto a perdoar. Além disso, estas fraquezas já me possuíam lá em sua terra, pois foi lá que as contraí, e debaixo delas tenho sofrido e lamentado. Mas assim mesmo alcancei o perdão do meu príncipe. Então Apolion arrebentou em terrível fúria, dizendo: sou inimigo do seu príncipe, odeio sua pessoa, suas leis, seu povo. Vim com um propósito de deter você, Cristão. Cristão respondeu: Apolion, tome cuidado com o que pensa fazer, pois estou na estrada do rei, caminho da santidade. Trate de tomar cuidado. Portanto, Apolion, então, agitando-se, ocupou o caminho de um lado a outro e disse: não tenho um pingo de medo disso. Prepare-se para morrer, Cristão, pois juro por meu antro infernal que você não seguirá adiante. Aqui tomarei a sua alma. E dizendo isso, atirou um dardo flamejante contra o peito de Cristão. Este, porém, defendeu-se com o escudo que trazia no braço, driblando o perigo. Cristão avançou, pois viu que era o momento de provar. Apolion também atacou, lançando dardos assaraivadas. Cristão, mesmo feriu-se na cabeça, nas mãos e no pé, e diante disso recuou. Apolion se manteve em feroz ataque, mas Cristão de novo tomou coragem para resistir o mais bravamente possível. O combate, assim acirrado, perdurou por metade do dia, até então Cristão quase vencido, pois há de convir comigo o leitor, que Cristão, em virtude dos ferimentos, ficava cada vez mais fraco. Apolion, então, vendo de antemão a oportunidade, buscou aproximar-se mais de Cristão e, em luta corpo a corpo, jogou-o no chão. Tão terrível foi o golpe que a espada de Cristão voou longe. Vou matá-lo agora, berrou Apolion, sufocando-o até quase a morte, deixando-o já sem esperança de vida.
Mas quando o demônio se preparava para o golpe fatal, para dar o cabo, enfim, deste bom homem, Cristão, por graça de Deus, estendeu a mão à espada e a agarrou, dizendo: Não se alegre com a minha desgraça, ó inimigo meu. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Miqueias capítulo 7, versículo 8. Deferiu então um golpe fatal, fazendo recuar o demônio como que ferido de morte. Cristão, apercebendo-se disso, atacou-o novamente, bradando: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37. Diante disso, Apolião abriu suas asas de dragão e afastou-se ligeiro, e Cristão não moveu mais. Neste combate, homem nenhum jamais poderia imaginar, a menos que tivesse ele mesmo visto e ouvido como eu, quão horrivelmente Apolião berrava e rugia durante toda a luta. Falava ele como o dragão, e do outro lado, quantos não foram os suspiros e gemidos que brotavam do peito de Cristão? Durante esse tempo todo, não notei em seu rosto nem um só olhar agradável, senão ao perceber que ferira Apolião com a sua espada, ergueu os olhos, mas foi apavorante que jamais vi. Assim finda a batalha, Cristão falou. Dou graças aqui àquele que me libertou da boca do leão, segundo Timóteo capítulo 4, verso 17. Aquele que me auxiliou contra Apolião. E disse mais Cristão: O grande Belzebu, chefe e rei deste demônio, tramou a minha ruína para este fim medonho. Bem equipado, enviou-o e com fúria infernal contra mim se atirou em salto visceral. Mas Miguel, bendito seja, me socorreu, e pela espada fiz debandar o sandeu. Que a ele eu louve e agradeça eternamente, e sempre bendiga seu nome santo, clemente. Diante dele surgiu uma mão misteriosa que lhe trazia algumas folhas da árvore da vida. Cristão as tomou e com elas tratou as feridas que ganhara na batalha, e imediatamente curou-se. Também se sentou ali para comer do pão e beber do vinho que recebera pouco antes. Assim, revigorado, retornou à jornada, espada à mão, dizendo: Não sei se outro inimigo não está por perto, mas não enfrentou nenhum outro ataque de Apolião em todo o vale.